Hello everyone! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do Escola Online. Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula do volume 3 da semana 6 do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre influencers and web marketing, que são influencers e o marketing digital. Acredito que todo mundo já pelo menos ouviu falar do que é isso, né? Então não preciso nem fazer uma prévia muito grande. Então, como sempre, antes de começar nossa aula, vou deixar um tempinho aí para vocês deixarem um like no nosso vídeo, se inscrever no canal e eu volto já já. See you! Hello again! Então, olha só, pessoal. Nas habilidades a serem trabalhadas na aula de hoje, nós temos o seguinte. Fazer o uso adequado do discurso direto e indireto no processo de recepção e produção do texto oral e escrito de vários gêneros textuais. Nessa semana, você conhecerá um pouco sobre YouTube Influencers e as campanhas de marketing que migraram para as redes. Você aprenderá os conceitos e vocabulários ao longo da lição. Então, vamos lá. Na atividade 1, tá assim. Before you read, antes de você ler. Do you know what influencers are? Você sabe o que são influencers? E acredito que todo mundo pelo menos já tem pelo menos uma ideia do que seja, né? Então, yes, they are people who are followed by a lot of people on social media. Então, sim, eles são pessoas que são seguidas por várias outras pessoas nas redes sociais. Então, é uma pessoa muito famosa, ela tem muito seguidor, ela tem muita pessoa que acompanha o trabalho dela, e aí ele acaba se tornando o que a gente está chamando hoje em dia de influencer, certo? Who are the most influential YouTubers in Brazil? Do you know any from your state? Então, quais são os maiores influencers do Brasil no YouTube, vamos dizer assim? Você conhece algum que seja do seu estado? E a minha resposta ficou assim, ó. Whindersson Nunes and Felipe Neto are the most influential YouTubers in Brazil. Yes, Pequena Lô is an influencer who was born in Minas Gerais. Então, respondendo aí quem são os maiores influencers e se eu conheço alguém do meu estado, seria Whindersson Nunes e Felipe Neto são os YouTubers mais influentes no Brasil. No caso, são as pessoas que mais têm seguidores, que mais têm pessoas inscritas nos canais. E sim, Pequena Lô é uma influencer que nasceu em Minas Gerais. Ela nasceu em Uberaba e ela é top demais também. Certo? Vamos para frente então. Em seguida, nós temos um texto que nós vamos usar ali para responder às outras questões. Então, ó, The Rise of YouTube Influencers. There are plenty of benefits to working directly with a YouTube influencer. When it comes to video content, a YouTube influencer is a trendsetter that social media users trust to identify the hottest products and trends. Most YouTube creators are highly selective when choosing brands to partner with, adding a level of authenticity to sponsored content. YouTube influencers are listened to and interact with their audiences, cultivating communities that are more likely friendships than fanships. Also, YouTube influencers are changing the perspective across more industries than you'd think. A study conducted by Kara Nielsen and YouTube found that beauty brands were the first to partner with YouTube influencers. With 86% of the top 200 videos in the beauty category coming from influencers, not brands. But what's intriguing about Carrot's finding is just how far YouTube influencers stretch beyond this particular niche. Carrot tested 9 more categories including snacks, auto, and toys. Across all 9 of them, working with a YouTube influencers caused an uplift brand affinity as well as consumers' purchase intent.
So, the idea that YouTuber influencers marketing is purely for the female audience who are looking at beauty and cosmetic brands simply isn't true. Ultimately, a YouTube influencer's impact on marketing is worth paying attention to because the next generation of audience is picking up on their branded content across multiple industries. And YouTube is making its own contributions, continuously working on nurturing influences of all sizes. For instance, it launched a merchandise feature that allows influencers to sell to audiences directly. Creators with more than 10K subscribers can offer merchandise like phone cases, t-shirts, hats, or any of over 20 different items that make sense for their channel. Additionally, it has a dedicated creator program in place that allows influencers to make great videos, find their audience, and grow their channel on YouTube. Hein? Um testaraço imenso que não teve nem como colocar na tela direito. Mas é isso. O que está falando aqui, pessoal? Ele está contando o que é um youtuber e como que isso começou a ficar, né, famoso aqui. Não só aqui, mas no mundo todo, né? E estava falando sobre uma pesquisa que foi feita mostrando como a parceria entre marcas e alguns youtubers foi benéfica para essas empresas, certo? Tendo muito mais lucro, muito mais conhecimento a respeito e uma intenção de compra por parte dos consumidores maior. E resumidaço, é isso. Não vou traduzir não, senão vai ficar muita coisa para a gente ler. Olha só, na número 2 está assim. According to the text, why are YouTubers considered influencers? De acordo com o texto, por que os YouTubers são considerados influencers? Né? Por que eles são considerados pessoas influentes? Então, because they have a big impact on what people see. Então, porque eles têm um grande impacto no que as pessoas veem. E com isso, fica subentendido que, tipo, com as pessoas vendo, entendendo, conhecendo aquilo ali, vai ser algo a mais para aquela marca, seja para o bem ou para o mal, né? Dependendo aí do que vai ser dito. E na B, how is YouTube supporting market campaigns? Como que o YouTube está dando apoio às campanhas de marketing? E a minha resposta ficou assim, ó. It has shown how great an interaction with influencers can be, so companies are always trying to get something sponsored by them. Então, já se mostrou, né, essa ideia de marketing digital, já se mostrou o quão poderosa é a interação com os influencers pode ser. Então, as empresas estão sempre tentando conseguir que algo deles seja publicado, né, seja mostrado por eles, seja no próprio YouTube ou por esses influencers, certo? Na 3, find the words below in the text and guess their meaning. According to the context, write the correct combination of letters and numbers. Então está pedindo que nós lermos as frases abaixo e ver o que completa uma com a outra e escrever ali a ordenzinha. Eu coloquei ali na A, sendo como a 4, que tá: a creator is someone who ideates and produces content for social media. Um criador é alguém que idealiza e produz conteúdo para as redes sociais. Na B, ficou assim na segunda. Então, an influencer is someone who persuades others using social media. Um influenciador é uma pessoa que convence as outras a usarem as redes sociais. A millennial is someone who, que eu coloquei ele na C, que é a 3, became an adult in the early 21st century. Que é o millennial, é uma pessoa que se tornou um adulto no início do século 21. A D ficou sendo a 4. A subscriber is someone who, sendo a 5, perdão, arranged to access contact in a channel. Um inscrito é alguém que colocou se inscreveu em um canal, igual você vai fazer no final desse vídeo, né? E por último, a letra E ficou sendo a primeira.
que é a trendsetter is someone who helps to popularize a new style or movement. Então, um criador de trend, que seria das novidades, vamos dizer assim, é alguém que ajuda a popularizar um novo estilo ou movimento, ok? Na 4 tá assim, ó, cross out the expressions that cannot be associated with the following terms. Então tá pedindo para nós marcarmos ali, cortarmos fora a palavra que não pode ser associada com os termos, sabe? É tipo cortar o que tá estranho. Então ali no primeiro quadradinho nós temos YouTubers. E nós temos brands, creators, influencers e trendsetters. Que no caso seria marcas, criadores, influencers e criadores de novidades, vamos dizer assim. E nós marcaríamos aquele que não se encaixa muito bem nesse conjunto. Na 2, farei a mesma coisa. Video viewers seria aquelas pessoas que assistem os vídeos. Então nós temos ali audiences, que são as audiências, celebrities, que são as celebridades, communities, que são as comunidades, subscribers, que são os inscritos. E por último, marketing outcomes, que são os resultados do marketing. Então nós temos ali brand affinity, que seria uma afinidade com a marca, community cultivation, que seria como cultivação cultivo da comunidade. Na C seria content diversity, diversidade de conteúdo. E na D seria sales increase, que seria um aumento nas vendas. E aí, marcando para vocês, ficou assim. Na primeira caixinha dos YouTubers, não encaixa muito bem a palavra brands, que seriam marcas, porque nós temos ali os criadores, influencers e os criadores de novidades. É basicamente a mesma coisa. Agora, a marca, ela entra para conversar com os criadores. Ela não está no meio. A mesma coisa acontece na segunda, que são as pessoas que assistem os vídeos. Nós temos a audiência, as comunidades referentes àquele vídeo ali, ou aquele youtuber específico, e os inscritos, que são as pessoas que se inscrevem para assistir os vídeos. E nesses daí, o que não encaixa muito bem são as celebridades, né? Porque normalmente são elas quem são assistidas. E por último, marketing outcomes. Então nós temos ali afinidade, que seria o resultado da marca depois de ela fazer uma propaganda. E tipo, com certeza tem uma afinidade com a marca por parte do público. Tem a diversidade de conteúdo, porque vai mudar um pouquinho como é que vai estar sendo. E tem um aumento nas vendas, obviamente. Eu acredito que o que ficou mais diferente ali seria o cultivo da comunidade. Só que se você parar para prestar um pouquinho de atenção, o content diversity também acaba ficando um pouquinho fora ali, porque às vezes ela pode fazer uma propaganda e não mudar nada que a marca já tenha. Então, eu acredito que o community cultivation seja o que mais está fora ali, apesar do content diversity ficar um pouquinho com um pezinho lá fora também. Certo? Então vamos para a próxima. Na 5 tá assim. Read the cartoon below entitled The Dignity of Labor. Pay attention to the verbal and visual elements and explain. What is the author's point of view towards influencers? Então, tá falando assim. Leia a cartinha abaixo, né, o desenho abaixo, intitulado A Dignidade do Trabalho. Preste atenção aos elementos visuais e verbais e explique qual é o ponto de vista do autor a respeito dos influencers. E eu coloquei minha resposta assim, ó. The author probably thinks that influencers don't really work, because while others were doing something regular and probably at their workplaces, the influencer is the only one in which the place she was at was as important as the person, because she is on the beach recording her work. Então, traduzindo, o autor provavelmente pensa que os influencers não trabalham de verdade, porque enquanto os outros estão fazendo alguma coisa comum e provavelmente nos seus locais de trabalho, o influenciador estava apenas, é o único, na verdade, em que o lugar que ela estava era tão importante quanto a pessoa, porque ela está gravando seu trabalho na praia.
né? Todos os outros ali, tipo assim, tem um detalhezinho em volta para mostrar onde eles estão, mas o que mais tem diferente ali é ela estando na praia, certo? E por último, na C está assim: Figurative language is language that is intended to create an image, association, or other effect in the mind of the listener or reader that goes beyond the literal meaning or expected use the words involved. We can do that by using irony, comparisons, exaggerations, personifications, etc. O que está falando ali? A figura de linguagem é uma linguagem que tem o objetivo de criar uma imagem ou associação ou outro efeito na mente daquele que lê ou ouve, que vai além do sentido literal ou esperado do uso das palavras envolvidas. Nós podemos fazer isso usando ironia, comparação, ou exagero, ou personificação, etc. E na A, está pedindo assim: Explain how the irony effect is constructed in the text. Explique como o efeito de ironia é construído no texto. No caso, como não tinha texto, eu imagino que ele esteja se referindo ao cartoon, né? Ao quadrinho que tinha na questão anterior. Então, eu coloquei assim: The irony is constructed due to the fact that everyone seems to be working hard while the influencer seems to be relaxing on a beach. Então, a ironia é construída dado ao fato de que todo mundo está aparentemente trabalhando muito, enquanto o influencer parece estar relaxando em uma praia. O que a gente sabe que não é exatamente assim, né? Pelo menos não todos. E por último, do you agree with the cartoon's criticism? Why or why not? Você concorda com a crítica da tirinha? Por que ou por que não? E aí tá assim, ó. Essa é a minha resposta, né? Já que é pessoal. I agree in certain parts, because even though it's not as tiring as building a house, for example, but it's extremely difficult for some people to be as creative and interesting as some influencers nowadays. Então, eu acordo em certas partes, porque apesar de não ser tão cansativo quanto construir uma casa, por exemplo, mas é tão cansativo, né? É extremamente difícil para algumas pessoas serem criativas e interessantes como alguns influenciadores hoje em dia. Eu sou exemplo de que é muito difícil você falar com a câmera. Foi um desafio, na verdade. Então, são trabalhos diferentes. Eu não posso dizer que aquilo não é um trabalho só porque é diferente do que eu estou acostumado a ver, ou mesmo do meu. Certo, pessoal? E com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Foi bem tranquilinho. Espero que tenha dado tudo certo aí. Terminamos assim essa parte do PET. Aguardo vocês para a nossa próxima etapa. Um abraço. Bye bye. See you.